O Correio Esportivo está no ar! Mais uma edição do programa. Seja bem-vindo, boa noite para você. Depois de um episódio com o João Cabrini aqui na última sexta-feira, trazendo os seus álbuns de figurinhas, as figurinhas que vendem lá na Livraria Cultura, o local como ponto de encontro para colecionadores, trocar as figurinhas repetidas, enfim. Se você não assistiu, veja, cara, foi muito legal de gravar, papo muito bacana. E depois, então, de recebermos João Cabrini aqui no Correio Esportivo, vivendo aí essa expectativa pela, claro, seleção, né? Pela convocação que sai daqui a pouco. Foi por muito pouco que não conseguimos fazer quase com ao vivo aí, um simultâneo, já trazer a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo, né? O programa está sendo gravado poucas horas antes da divulgação aí pelo técnico Carlo Ancelotti, então vai ficar aí pro Instagram, à noite, mais tarde, vai estar comentando, né? Vou estar fazendo comentários aí sobre quem foi, quem deixou de ir, mas é claro que o programa já tá aqui a bandeira, já tem aqui a luzinha também verde, já estamos nesse clima de seleção cada vez mais perto da Copa do Mundo. E o programa, claro, tem muito assunto, muito futebol. Vem comigo então em mais um Correio Esportivo. Novamente, boa noite para você, seja bem-vindo, bem-vinda, seja no YouTube ou no Spotify. Vem comigo. Então, como eu disse, estamos aí vivendo essa expectativa. Agora são 3 horas e 12 minutos, então falta aí um pouco mais de 2 horas para a convocação da seleção para a Copa do Mundo. Depois de 4 anos aí, né? Claro que teve a última vez, então estamos nessa espera, né? Quem será que o Ancelotti vai levar? Quem será que o Ancelotti vai deixar de levar? A pergunta que eu imagino que hoje está na cabeça aí de quase todo brasileiro, né? Será que o Neymar vai ser convocado? Será que não vai? Eu já deixei minha opinião no meu Instagram ontem e vou deixar aqui no programa também. Eu acho que ele vai. Eu acho que ele tem que ir. É mais para não haver assim se o Neymar fosse, independente, né, do que vai acontecer lá na Copa. Porque se ele não for, o brasileiro vai ficar eternamente nesse si. Se o Neymar tivesse ido, se ele tivesse ido, ele podia ter resolvido sozinho num lance de genialidade. Enfim, então eu acho que o Neymar tem que ir mesmo. Para não ficar para sempre essa... se o Neymar tivesse ido. Se for para ir bem que ele já esteja lá, se for para ser eliminado cedo também ele tava lá, ninguém vai ficar assim imaginando. Se tivesse ido, então leva o Neymar logo. Embora, minha opinião, eu não acho que ele esteja fazendo nem dentro de campo, o time do Santos não ajuda também, é verdade, mas não tá fazendo nem dentro de campo, nem fora de campo por merecer para ser convocado. Mas leva, nem que seja para começar no banco, né, para demonstrar lá nos treinamentos, demonstrar se tá tendo liderança ou não. Eu acho que ele tem que estar no grupo sim, principalmente por esse motivo, de não ficar aí no se o Neymar tivesse ido, né? Se for campeão, ótimo, o Neymar tava lá. Se não for também, gente, o Neymar tava lá, então o que aconteceu, ele tava lá, né? Não ficou essa dúvida. Mas é isso. Vamos aguardar, então, mais algumas horinhas vai sair a lista. Vamos ver quem vai, quem não vai. Acho que... até vi agora há pouco na internet alguma coisa, né? Que até vazou uma lista. Uma suposta lista da convocação no Instagram, e não vi em qual arroba, em qual conta, mas parece que apagaram já. Enfim, deixando o povo aí curioso para então esta convocação dos 26 que vão defender o nosso verde e amarelo lá nos Estados Unidos, Canadá e México. E lembrando, né, o Ancelotti tá de contrato renovado, renovou já até 2030 aí, então vai viver esse ciclo da Copa 2026 treinando a nossa seleção e também já tá de contrato renovado para mais 4 anos para comandar aí, a não ser que alguma coisa mude, né, o curso da coisa, mas comandar a nossa seleção também na próxima Copa do Mundo, né, daqui a 4 anos. Então vamos aguardar e vamos comentar então no Instagram essa lista e os convocados, quem foi, quem não foi, logo mais. Seguindo com o programa de hoje, agora infelizmente um assunto triste. Hoje perdemos o Giovani, o Pequeno Príncipe, né? O Giovani Silva, Pequeno Príncipe, faleceu hoje aos 62 anos. Giovani, que era ídolo do Vasco, referência histórica do futebol capixaba. O ex-jogador morreu após passar mal de forma repentina nessa madrugada. Ele, que foi revelado pela Desportiva Ferroviária no Espírito Santo, chegou ao Vasco ainda jovem,
e rapidamente virou símbolo do clube carioca de São Januário. Com a camisa do Vasco, o ex-jogador conquistou diversos títulos estaduais. Giovani também passou pela seleção brasileira com a conquista da Copa América de 89, além de ter sido destaque da geração medalhista de prata dos Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia, em 88. Então, o Giovani jogou ali com o Romário, com o Bebeto, nessa seleção de Seul, dos Jogos Olímpicos. Ele jogou com o Neto, né, que é ídolo do Corinthians. Então ele fez parte dessa geração que é, de certa forma, até famosa dentro da história da seleção, principalmente assim, de mais jovem, principalmente seleção olímpica, né, na história das seleções olímpicas do Brasil. No cenário internacional, Giovani jogou no Bolonha da Itália, no Chrysler da Alemanha, no Tigres do México. Então, fez parte do time campeão da Copa América de 89, também estava nessa seleção que ganhou a prata nos Jogos Olímpicos de 88, ao lado de nomes, como eu disse, Bebeto, Romário. E antes disso, chegou a atuar nas categorias de base da seleção. Então, fica o registro, descansa em paz, Giovani, ídolo do Vasco da Gama. Força, né, para os fãs, familiares e todos que amavam o futebol do Giovani. Seguindo com o programa, então, nessa segunda-feira, vamos aqui falar da saída, né, do Roger Machado do São Paulo, que aconteceu na semana passada, depois da eliminação para o Juventude. O São Paulo rodou na Copa do Brasil para o Juventude e o Roger Machado não aguentou a pressão. Segundo informações, ele já havia pedido para sair do São Paulo antes até desse jogo, um outro jogo. Ele pediu demissão no vestiário de um outro jogo aí do São Paulo. E a diretoria do São Paulo é que falou, não, cara, não faz isso, a gente tá com você e tal. E aí ele até prosseguiu mais um tempo no clube, aí mais algumas semanas, mas depois de ser eliminado na Copa do Brasil na semana passada, na quarta-feira, pro Juventude, 3-1, o Roger Machado não aguentou a pressão, foi demitido. E o São Paulo, que do final de semana passado para cá já estava sondando, estava de olho, conversando com o Dorival Júnior, já fechou com o Dorival, que até outro dia estava no Corinthians. Vai ser a terceira passagem do Dorival Júnior, então, no São Paulo, e essa passagem já começou hoje. O treinador foi apresentado oficialmente e comanda o seu primeiro treino e único antes da estreia contra o Milionários da Colômbia no Morumbi amanhã pela Sul-Americana. Então o Dorival já aceitou o convite, já vai ser apresentado, está sendo apresentado, já treina o São Paulo, já vai estar no banco de reserva amanhã à noite pela Sul-Americana defendendo o tricolor paulista. E depois da estreia, o Dorival ainda vai ter 3 outros jogos antes da paralisação para a Copa, né? Então o Brasileirão aí tá chegando na reta final do primeiro turno, estão nos últimos jogos antes da pausa para a Copa. O São Paulo vai enfrentar o Botafogo sábado pelo Brasileirão, o Boston River pela Sul-Americana e o Remo pelo Brasileirão novamente. Então, além do jogo contra o Milionários amanhã. Dorival, então, substituindo o Roger Machado no São Paulo, já chega trabalhando, já vai para a beira de campo aí e em 4 jogos antes de parar para a Copa do Mundo. Vamos ver como vai ser a passagem do Dorival Júnior pelo São Paulo. Seguindo com o programa, vamos falar agora de uma atitude bem legal do Vinícius Júnior, que anunciou na última terça-feira, dia 13, a criação de um escritório de advocacia gratuito voltado ao combate ao racismo no Brasil. A iniciativa, então, será ligada ao Instituto Vini Júnior, terá como foco oferecer suporte jurídico para vítimas de discriminação racial. Segundo as informações e vídeos divulgados então, na última terça, o projeto vai contar com atendimento jurídico especializado e gratuito, buscando ampliar o acesso à justiça em casos de racismo e na luta antirracista. O escritório terá atuação voltada principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de promover ações educativas e conscientização sobre o combate ao racismo. Então, atitude bem bacana do Vinícius Júnior, proporcionando, tentando oferecer para outras pessoas, para que elas não passem o que ele passa, infelizmente, muito ainda lá na Europa, né? Principalmente na Espanha, não sei, cara. Porque, assim, especificamente na Espanha, ao longo dos anos, a gente vê muitos casos de racismo contra brasileiros lá, né? Sul-americanos, assim, de modo geral, mas principalmente brasileiros. Em jogos, principalmente fora de casa, né? Eu lembro do Daniel Alves passar muito por isso, jogos fora de casa do Barcelona. O Vinícius Júnior, desde que foi para o Real Madrid, passa muito por isso lá, mesmo sofrendo punições no torcedor que causa. Às vezes eles
tentando combater para que o cara não tenha mais acesso não possa mais comparecer a jogos. Vai em outra partida fora de casa e acontece de novo, enfim. E o Vinícius Júnior tem essa atitude, essa iniciativa muito importante, né? Além de legal, muito importante nesse combate então, ao racismo. E vai ser um apoio, então, né? Um suporte jurídico especializado e gratuito, procurando então ampliar esse acesso à justiça em casos de racismo e sendo bem presente na luta antirracista. Parabéns ao Vinícius Júnior, ele que também está vivendo hoje certamente um dia de ansiedade, frio na barriga, para ver se vai estar na lista para convocação. O Vinícius Júnior tem uma atitude, então, muito legal para que, principalmente, né, também, além da parte antirracista, principalmente por ser uma coisa gratuita, né? Vai oferecer para as pessoas ligadas aí ao instituto dele e pessoas que certamente sofram com isso, passem por isso e não tenham condição de pagar, né, de remunerar por esse serviço. Parabéns ao Vinícius Júnior. Vamos prosseguindo com o programa, então, dessa segunda-feira. Vamos aqui passar rapidamente pela Copa do Brasil, né? Que semana passada nós tivemos aí os jogos de volta agora, né? Última fase da Copa do Brasil, times grandes eliminados. O São Paulo, como eu falei agora há pouco, foi eliminado para o Juventude, o Botafogo foi eliminado para Chapecoense, o Flamengo foi eliminado para o Vitória, o Bragantino também foi eliminado. E passaram, então, entre os times que passaram para a próxima fase, estão Vasco, Inter, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Corinthians, Remo, Fluminense, Palmeiras e Santos. Então, parabéns aos brasileiros que passaram para a próxima fase e que possam se recuperar e trazer alegrias por meio das outras competições, os que foram eliminados, né? Então, uma fase de Copa do Brasil com altas zebras. E vai haver sorteio, então, para definir os adversários, os dias e os horários, mando de campo, da próxima fase da Copa do Brasil. Em breve, a gente vai estar, claro, comentando aqui no Correio Esportivo. Agora, vamos falar de Brasileirão. Programa já até se encaminhando para o fim, mas vamos falar de Brasileirão, que teve mais uma rodada, a 16ª já, esse final de semana. Lá no sábado, o Galo meteu 3-1 no Mirassol. O Mirassol que tá se recuperando, tá bem lá na Libertadores, né? Conseguiu se reerguer e tudo, mas no Brasileiro ainda não tá tão bem. E o Atlético tá na mesma situação, né? Bem ali sem encaixar o trabalho, mas venceu agora o Mirassol, sábado por 3-1. O Internacional meteu 4-1 no Vasco. Sábado também 18h30. No encontro de tricolores, Fluminense levou a melhor, venceu o São Paulo por 2-1 sábado à noite lá no Maraca. O Palmeiras ficou no empate em 1-1 com o Cruzeiro em casa, sábado à noite também. O Santos perdeu na Vila por 3-0 pro Coxa Branca, o Coritiba, fora de casa, sapecando aí o Santos, que segue na luta, não vence na Sula, tá lá muito mal no Brasileiro. E vamos ver, né, onde vai parar o Santos esse ano, tá? Infelizmente aí de mal a pior, cada rodada, cada jogo. O Botafogo superou o Corinthians em casa no Rio, 3-1, hat-trick do Arthur Cabral. Arthur Cabral fez os 3 gols do Botafogo. Botafogo saltando na tabela, indo ali para a 8ª posição mais ou menos, né? Tava no início da segunda metade, com essa vitória deu um salto bem considerável na tabela. Bahia e Grêmio, 1-1. Lá na Arena Fonte Nova. O Bragantino venceu o Vitória por 2-0 ontem, 18h30. O Remo que tá ficando danado também, passou na Copa do Brasil, tá melhorando no Brasileirão. O Remo venceu a Chape por 3-2 lá em Chapecó, fora de casa. Então fez aquela ponte aérea Belém-Chapecó e foi lá. Moleque travesso venceu o Chapecó na casa da Chapecoense. E fechando a 16ª rodada, o Furacão recebeu o Flamengo ontem lá em Curitiba e ficaram no 1-1. Próxima rodada do Brasileirão, 17ª rodada, sábado, 5 da tarde, São Paulo e Botafogo abrem a rodada lá em São Paulo, né, no Morumbi. Estreia do Dorival Júnior, então, à frente do São Paulo. E o Botafogo já vai ser o primeiro jogo sem o zagueiro Alexander Barbosa, que se despediu ontem, então, na vitória sobre o Corinthians. Vai jogar no Palmeiras já. Como torcedor, obrigado, Barbosa. Vai deixar saudade, cara. Ídolo aí, campeão do Brasileiro, Libertadores, honrou a camisa até onde pôde. O Vitória, prosseguindo então com a rodada, Vitória e Inter, sábado, 17 horas no Barradão.
O Mirassol recebe o Fluminense sábado, 19 horas, então no Maião. O Grêmio recebe o Santos sábado, 19 horas também. Grêmio e Santos estão na Arena do Grêmio sábado. O Flamengo, seria a final do momento, né? A final do momento Brasileirão. Flamengo e Palmeiras, sábado, 9 da noite, jogo de 6 pontos. Vice-líder recebendo o líder, né, no Maracanã. Um jogo, então, que vale muito para os dois. O Flamengo, se vencer, cola no Palmeiras. Acho que o Flamengo está 5 pontos, está em segundo, 5 pontos atrás do Palmeiras, que é líder. Ou seja, jogo, então, muito importante para os dois. Se o Flamengo vence, cola no Palmeiras. Se o Palmeiras vence, distancia 8 pontos do Flamengo. Então, jogo de 6 pontos, final antecipada aí. Cruzeiro e Chapecoense, domingo, 4 da tarde. O Remo recebe o Atlético Paranaense lá no Mangueirão, então domingo, 4 da tarde também. Corinthians Atlético Mineiro, domingo, 6h30. Vasco e Bragantino, domingo, 8h30 da noite. Fechando a 17ª, Coritiba e Bahia, segunda-feira, dia 25, às 20 horas. E para fechar esse correio esportivo dessa segunda, vamos falar aqui agora de Libertadores e Sul-Americana, que voltam a ter, né, a rodada nesse meio de semana agora, a partir de amanhã, entre amanhã e quinta-feira, jogos da Sula e da Libertadores. Pela Libertadores, o Flamengo, que teve aquele problema que seria a quarta rodada lá, né, contra o Independiente Medellín, pelo que eu vi até agora, esse jogo realmente não aconteceu, não foi remarcado. Flamengo, então, e Independiente Medellín com um jogo a menos no seu grupo. O Flamengo, sem ter jogado a quarta rodada, vai jogar agora, cumprir a tabela do jogo da quinta rodada. Flamengo Estudiantes, quarta-feira, 21h30. Fluminense e Bolívar, já amanhã, 19 horas. Boca Juniors, poderoso Boca Juniors, perigoso argentino, recebe o cabuloso Cruzeiro amanhã, 21h30. Penharol e Corinthians, quinta-feira, 21h30. Palmeiras e Cerro Porteño, quarta-feira, 21h30. E Always Ready e o Mirassol. Vamos, Mirassol! Quero ver o Mirassol no mata-mata da Liberta. Amanhã, 21 horas, então. Pela Sul-Americana, Atlético Mineiro e Cienciano, quinta-feira, 19 horas. São Paulo e Milionários da Colômbia, amanhã, 21h30. Santos e São Lourenço, o time do Papa Francisco, quarta-feira, 19 horas. Independente Petroleiro e Botafogo, quarta-feira, 21 horas. Grêmio Palestino, quarta, 21 horas também. Olímpia e Vasco, lá no Paraguai, quarta, 19 horas. E River Plate Bragantino, River Plate também, time tradicional pra caramba. River Plate Bragantino, quarta-feira, 21h30. Boa sorte para todos os brasileiros, já estão também aí pegando essa fase final da fase de grupos de Libertadores Sul-Americana, aquela reta final ali para você, o famoso vai ou racha, né? Ou vai ser eliminado, não vai conseguir pontuação para se classificar, ou já tá ali naquela fase de vencer para carimbar o passaporte para o mata-mata dessas competições sul-americanas. Esse foi o Correio Esportivo, então, dessa segunda-feira, que foi aí desde a expectativa para a convocação. Quem será que vai, quem será que não vai? Tá lá nos Estados Unidos vestindo a amarelinha. Copa do Mundo se aproximando, gente, muito perto. Falta aí menos de um mês. Passamos, claro, pelo falecimento, infelizmente, de Giovanni Silva, ídolo do Vasco. Falamos aí de Brasileirão Sul-Americana, da bela atitude do Vinícius Júnior, também sobre o escritório de advocacia na luta antirracista. Eu te vejo na sexta-feira com um papo de torcedor muito legal e diferente. Eu vou receber aqui um palmeirense, rapaz. Esse palmeirense é um padre aqui de Laranjeira do Sul. O padre Rodrigo vai vir contar aqui da sua relação com o Palmeiras, né? Do seu sentimento com o Palmeiras, como que quando começou a ser palmeirense, dia feliz, dia triste, jogador que tem saudade, enfim. Vamos ver a história do padre Rodrigo com o Verdão. Sexta-feira, então, papo de torcedor. Eu te vejo lá. Boa semana pra você, um grande abraço, fica com Deus e até sexta-feira. Valeu, galera!